Quando aparece questão de câncer de colo uterino? A pergunta que não quer calar, né? Precisa saber o estadiamento? O que você acha? Jader, olha só. Se eu tiver que decorar o estadiamento de todos os cânceres do corpo humano, não tem como. Eu não consigo decorar para prova todos os estadiamentos. Concordo com você. Acho que você tá certíssimo, você tá certíssima. Realmente, eu não tenho como decorar todos. Mas se eu for eleger dentro da ginecologia um câncer, eu preciso saber o estadiamento, eu vou eleger o câncer de colo. E esse, gente, cai. Então quer dizer que esse eu preciso decorar? Precisa. Mas eu te prometo que vai ser super tranquilo, que você vai entender tranquilamente, não tem dor. Eu sempre digo, câncer de colo não tem dor pra gente memorizar o estadiamento. Ele é visual, eu vou mostrando figura, um por um, e você vai vendo que vai ficando bem mais tranquilo, bem mais se encaixa, porque acaba sendo lógico, né? A forma que o tumor vai progredindo, e realmente você precisa, no final da aula, estar com o estadiamento na ponta da língua. Faz resumo, você vai olhar, independentemente da forma, né, que você gosta de estudar, você vai visualizar quais são os estádios e você tem que saber cada um deles e o tratamento de acordo com cada um deles. Beleza? Tranquilo? Antes da gente falar então sobre o câncer propriamente dito do colo do útero, eu quero dizer que eu recomendo mesmo que você assista primeiro as aulas de HPV e NIC, porque HPV e NIC a gente vai falar sobre patologia cervical, a gente fala sobre o Papa Nicolau, a gente fala sobre os achados anormais do Papa Nicolau, o que fazer na NIC 1, na NIC 2, na NIC 3, falamos sobre as vacinas do HPV. Essa aula a gente vai falar sobre o câncer invasor, sobre a neoplasia invasora propriamente dita, quando a gente tem aquele tumor que já progrediu, que já passou a membrana basal e já entrou no estroma. Beleza? Bora lá! Gente, o câncer do colo do útero, se a gente for pegar todas as neoplasias no sexo feminino, as neoplasias ginecológicas, né, aquelas que a gente estuda em ginecologia, se a gente pegar assim, ó, colo do útero, endométrio, vulva, ovário e mama, se a gente for incluir mama, e a gente for pegar Brasil, do ponto de vista de incidência, ele é o segundo. O primeiro é mama, né, isso é fato. O câncer mais comum dos tumores que a gente estuda em ginecologia, o mais comum vai ser mama no Brasil inteiro, e em segundo lugar a gente tem o colo do útero. Se a gente excluir mama, pegar só os tumores pélvicos, é indiscutível que o colo do útero é o mais comum dos cânceres pélvicos. Tá bom, Jader, beleza, entendi. Como é que é essa questão, pra gente começar a nossa conversa, né, no Brasil, no país que a gente vive, como é que é a questão em relação às regiões do Brasil? Na verdade, existe uma heterogeneidade entre as regiões que é bem importante. Se a gente for pegar, por exemplo, assim, ó, estados do sul, do sudeste, a gente vai ter mais mama, certo? Se a gente for pegar estados do norte, alguns estados do nordeste e também do centro-oeste, a gente até tem mais colo do útero do que mama. Mas se a gente for pegar Brasil, em geral, todo o nosso país, a incidência é maior mama e depois colo do útero. Tá, Jader, beleza. Então tem essa discrepância entre as regiões. Existe essa discrepância entre as regiões. A gente sabe que isso é fato, tá nas estatísticas do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. Quem é que costuma ter mais câncer do colo do útero? Se a gente for pegar faixa etária, são mulheres mais maduras, são mulheres 40 anos ou mais. Ué, mas peraí, câncer de colo do útero não é HPV? Não seria paciente mais jovem? Lembra que a história natural do HPV ela é uma história super lenta, né? Então, ela vai se infectar pelo HPV lá na adolescência, a maioria vai eliminar o vírus, aí aquelas que não conseguiram eliminar, uma minoria vai acabar desenvolvendo NIC, e a NIC, até ela progredir, né, para um câncer invasor, são 7 a 10 anos mais ou menos. Então, geralmente a faixa etária é 40 anos ou mais, que a gente costuma ter uma ocorrência maior de câncer invasor, propriamente dito, do colo do útero. Tá, mas explica assim, me refresca a minha memória para eu entender melhor essa questão da NIC, da progressão, né, da neoplasia intraepitelial cervical para o câncer invasor. Então já vamos descomplicar para ficar bem fácil, para ficar bem didático. Olha só. A alteração neoplásica do primeiro terço do epitélio vai ser a NIC 1, depois 2 terços eu vou ter a NIC 2 e os 3 terços eu vou ter a NIC 3. Se a NIC 3 não for tratada, ela pode evoluir por uma neoplasia invasora, que é quando passa a membrana basal. Então é isso, gente. Não custa a gente relembrar, né, como é que é a carcinogênese. Lembrando, de novo, né, que esse processo todo é um processo muito lento. Ele leva aí 7 a 10 anos, mais ou menos, para acontecer naquelas mulheres que são imunocompetentes. Então, realmente, a gente tem aí bastante tempo para conseguir pegar ele ainda em estágio precursor, ainda como neoplasia intraepitelial cervical. Claro que existem aqueles casos que fogem da regra, sim, existem aqueles casos que progridem mais rápido, sempre tem. Medicina, tudo é possível, né? Mas, geralmente, a gente consegue detectar eles antes aí de ter essa evolução. Tá bom, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são infecções pelo HPV, pelo papilomavírus. Os principais, que vocês já estão safos aí, carecas de saber, são os 16 e 18, né? Então o 16 e o 18 são os tipos mais comuns que causam o câncer. A exposição ao HPV, então os fatores relacionados à exposição ao HPV, eles são extremamente importantes. Então aquelas mulheres que têm múltiplas parcerias sexuais, parceria sexual exposta, se ela teve uma relação sexual, a primeira relação sexual precoce, né? Então assim, ela tinha aí menos de 16, às vezes menos de 14, primeira relação sexual, então ela já se expôs muito cedo ao vírus HPV. A presença de outras infecções sexualmente transmissíveis aumenta a chance também dela ter associação com HPV e, portanto, aumenta a chance dela ter um câncer de colo.
Imunossuprimidas, mulheres imunossuprimidas também têm mais chance de ter câncer de colo. Mas olha só, existem alguns outros fatores que também a gente tem que saber para a prova, como por exemplo, multiparidade. Mulheres multíparas têm mais câncer de colo do que aquelas mulheres que tiveram uma gestação, um parto só, ou então aquelas que não engravidaram. Isso aqui cai direto em prova, gente. Cigarro, o tabagismo é fator de risco importante também para câncer de colo. Não só porque o cigarro ele acaba piorando a resposta, né, ao HPV. O HPV ele costuma fazer mais estrago naquelas pacientes que fumam, mas também existe essa questão do tabagismo ter aí uma associação direta, né? Cada vez mais tem se descoberto que ele pode também ter uma associação direta com o câncer de colo de útero. Então, é um fator de risco bem importante o tabagismo. Condições sanitárias aí precárias, né? Então, aquelas pessoas que vivem sob condições sanitárias ruins, né, inadequadas, a gente também tem mais chance de câncer de colo. Então, é muito importante a gente saber que câncer de colo uterino, ele é causado, então, basicamente pelo vírus HPV, mas não dá pra gente dizer que o HPV é o único fator de risco. E sabe que isso costuma ser questão. Eles costumam perguntar isso nas questões. Ah, mas o HPV, os HPVs oncogênicos são os únicos fatores de risco para câncer de colo de útero. São os principais. É indiscutível que são os principais. Então, os HPVs oncogênicos, especialmente o 16 e o 18, são os principais. Mas não dá para dizer que são os únicos, né? A gente tem vários outros fatores de risco, sobretudo o tabagismo, que cada vez tem se descoberto uma associação bem forte do tabagismo com o câncer do colo do útero. E essas questões, né, socioambientais também, que é importante a gente saber, né, como essas pessoas que vivem em condições aí de extrema pobreza, de saneamento básico precário, então tem mais chance aí de desenvolver um câncer de colo uterino. Ok? Beleza, vamos falar sobre clínica. Como que o câncer de colo de útero ele se apresenta? De que jeito que o câncer de colo uterino ele vai se apresentar? Gente, o grande problema do câncer do colo do útero, como eu disse pra vocês, existe essa história da evolução ser lenta, o que é uma coisa muito boa. Então até eu ter um câncer invasor, eu tenho anos de evolução, anos de progressão, né? Existe essa evolução lenta, mas o que tem de ruim é que o câncer do colo do útero, ele não dá sintoma. Especialmente quando ele já surgiu, eu já tenho doença invasora e eu tenho ainda estágios iniciais da doença, ele não causa sintoma. Por isso a importância de fazer Papa Nicolau, né? Porque não dá sintoma, a paciente não tem nada. Quando que ela vai ter sintoma? Quando ele já cresceu, e ele já cresceu bem. Por exemplo, assim, ó, quando ele ficou desse tamanho, e ele começou a crescer bastante, e ele já tá ulcerando, aí sim, quando ele começou a ulcerar, o que vai acontecer? Ele vai começar a sangrar, como você tá vendo exatamente aqui nessa imagem. Tá, Jader, mas quando que sangra? Quando que ele vai começar a sangrar? Ele ficou friável, vegetante, como eu tô vendo aqui, agora ele já tá um tumor grande, aí agora ele vai começar a causar sintomas? Sim. E sabe quando é que ele sangra? Ele sangra quando a paciente tem relação sexual. Imagina assim, né, que você tem essa lesão, friável, vegetante, né, sangrante aqui no colo do útero. Quando vem uma glande aqui, bam, bam, e começa a bater nisso aqui, o que vai acontecer? Ela vai ter sangramento. Então essa paciente vai ter sangramento pós-coito. O termo que a gente usa é sinusorragia. Sinusorragia é o termo que a gente usa para sangramento pós-coito. É isso que essa paciente vai ter. A maioria vai ser assintomática, sobretudo nos estágios iniciais, e aí depois, quando o tumor já cresceu, ele já tá grande, ele já tem um tamanho importante, aí essa paciente vai ter sangramento pós-coito, sinusorragia. Eventualmente, essa paciente pode ter também leucorreia, né? Porque o tumor, vocês sabem que câncer, ele produz necrose, né? Necrose tumoral. Então pode provocar uma leucorreia com mau cheiro, com cheiro... a paciente diz assim, nossa, mas é um corrimento com um cheiro ruim. Além de ter sangramento pós-relação sexual, eu tenho esse corrimento com cheiro ruim. Então pode dar leucorreia também com mau odor. Esses são os sintomas que as pacientes elas podem apresentar. Tá bom, eu entendi. Mas o que eu tenho que fazer quando eu coloco o espéculo na minha paciente e eu vejo isso aqui, eu vejo esse tipo de lesão? Isso aqui, gente, é filezinho da prova. É como que se faz diagnóstico de câncer de colo de útero. Então presta atenção que isso cai na prova. Informação quentíssima para você levar para sua prova. Não esquece, olha só. Diagnóstico de câncer de colo de útero, quando eu tenho, então, eu ponho o espéculo na paciente e vejo, né, que tem essa área friável, vegetante. Olha só, essa aqui chega a ter necrose, já essas áreas de necrose aqui. O que eu tenho, gente? Eu tenho um provável câncer de colo. Essas imagens aqui são imagens clássicas, típicas de um provável câncer de colo. Quando a gente olha isso aqui, a gente sempre pensa naquela tríade clássica da patologia cervical, né? Ah, começa com Papa Nicolau, aí se o Papa Nicolau tá alterado, vai para colpo. Se a colpo tá alterada, eu vou fazer biópsia. Presta bem atenção. Essa tríade, ela é ótima, excelente para aquelas pacientes que são assintomáticas, que eu tô fazendo rastreamento, que seria a população em geral, né? Então, assim, essas pacientes, sim, eu vou seguir essa tríade propedêutica da patologia cervical. Só que, naquela paciente que eu coloquei o espéculo e eu vi que tem uma lesão vegetante, um tumor no colo do útero, um provável câncer de colo de útero, não adianta a gente respeitar essa tríade, sabe por quê? Porque a citologia, o Papa Nicolau, ele é um exame que é sensível para quando eu tenho uma lesão intraepitelial, quando eu tenho NIC. Então, ele é um bom exame para te dizer, olha, essa paciente aqui provavelmente tem uma NIC. E aí, então, eu vou fazer a colposcopia, vou fazer a biópsia, ou vou fazer o ver e tratar conforme for, né, o tipo de lesão que eu achei. Mas assim, quando eu tenho câncer invasor, eu já tenho necrose, eu já tenho um tumor que invadiu a membrana basal, já está produzindo necrose. E quando eu coleto Papa Nicolau, muitas vezes o patologista pode ler
a citologia e me dizer que não tem nada. Pode dizer que tá negativo. Então o Papa Nicolau, ele tem muito falso negativo quando eu já tenho doença invasora. Olha só que interessante, tem que saber isso, não só pra prova, mas pra sua vida também, quando você for fazer atendimento em posto de saúde. Então assim, a gente tem que se lembrar que o Papa Nicolau, ele é muito bom pra NIC, é um exame que é rastreio, né, no Brasil, pra neoplasia intraepitelial cervical, mas quando eu já tenho doença invasora, quando já tá produzindo necrose, como essas imagens que vocês estão vendo, essa paciente não adianta mais coletar Papa Nicolau. Essa paciente eu vou ter que biopsiar direto. Eu vou ter que fazer direto a biópsia. Por quê? Porque o Papa Nicolau vai ter uma chance maior de falso negativo. Então, gente, o que eu tenho que fazer? Biópsia. Leva isso, porque isso vai cair na prova. Eles vão colocar imagem, né, que você vai ter que olhar e vai ter que dizer o que fazer. A gente tem que fazer biópsia. Beleza? Entendido? Show de bola. Ô, Jader, mas e assim, ó, e quando eu ponho o espéculo na paciente, e uma paciente que tem sangramento pós-coito, e o que eu vejo é isso aqui, na verdade. Bom, quando eu ponho o espéculo e o que eu vejo é isso aqui, na verdade, eu não tô vendo câncer, não tô vendo tumor, certo? Eu tô vendo um orifício em fenda transversa, eu tô vendo a JEC, que é a transição do epitélio glandular com escamoso, e eu tô vendo que ela tem uma ectopia, concordam comigo? Ela tem uma grande ectopia. Ectopia é quando eu tenho uma exposição do epitélio glandular aqui na ectocervice. Geralmente a causa disso é o estímulo estrogênico, anticoncepcional, por exemplo, gravidez, por exemplo, tudo isso expõe o epitélio glandular aqui. E a ectopia é a principal causa de sangramento pós-coito. Então, quando eu tenho uma paciente que tem sinusorragia, sangramento pós-coito, a principal causa vai ser a ectopia, que é uma condição benigna, uma condição que a gente não precisa agir, né? Ela pode dar, inclusive, mucorreia, né? Que, como aqui produz muco, ele pode, inclusive, dar uma mucorreia também. Então, a principal causa vai ser a ectopia. Mas toda paciente que se queixa de sangramento pós-coito, eu preciso descartar câncer de colo também. Fechado? Então esse é o grande diagnóstico diferencial, né, do câncer do colo uterino, são as ectopias. A chance de uma paciente que se queixa pra você de sangramento pós-relação sexual, a chance dela ter uma ectopia é muito maior do que a chance dela ter um câncer, pela epidemiologia. Mas eu sempre tenho, mesmo a chance sendo maior de ser uma condição benigna, eu sempre tenho que excluir câncer quando a paciente tem esse tipo de queixa. Fechou? Beleza? Muito bem, show de bola, você entendeu. Mas aí vem a história dos tipos histológicos. Então eu fui lá e fiz a biópsia direto, não fiz aquela história, né, de fazer citologia, de coletar Papa Nicolau. Eu fui lá e fiz a biópsia. Quais são os tipos histológicos mais comuns de a gente encontrar? Isso aqui tem que saber pra prova também, pessoal. Ó, o mais importante é o das células escamosas, que a gente chama de carcinoma epidermoide ou ainda espinocelular. Tem gente que gosta de usar o termo espinocelular, tem gente que gosta de usar o termo epidermoide e tem gente que gosta de usar o termo carcinoma das células escamosas. É tudo a mesma coisa. É o epitélio escamoso que sofre a transformação neoplásica. E esse é a maioria, ó. 70 a 80% dos cânceres de colo uterino são do tipo epidermoide. Pode ter alguma variação de literatura, né? Às vezes um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Mas o importante é saber que a grande maioria é epidermoide. Tá, então quer dizer que é desse epitélio aqui, da ectocervice, que surge onde surge o tumor. Exato, exatamente. Então ele surge, na verdade, a NIC, ela vai surgir ali ao nível da JEC, mas o tumor, na verdade, ele vai acabar sendo, então, aí na ectocervice, onde tem o epitélio escamoso. Tá, mas e o adeno? O adenocarcinoma, ele surge na região da endocervice, ele surge no epitélio glandular. Lembra que adeno vem de glândula, né? O segundo tipo histológico mais comum é o adeno. Ele é o segundo mais comum. E ele surge, então, aí nessa região do canal cervical, costuma ter um prognóstico pior do que o carcinoma de células escamosas. Felizmente, ele é menos comum. Tem outros tipos histológicos? Tem, né? Mas o que a gente precisa saber são esses dois aí, que são os principais. O das células escamosas e, em segundo lugar, o adenocarcinoma. E aí vem aquilo que não quer calar, né? Aquela história do, puxa, será que eu preciso saber? O que tem de mistério nesse estadiamento do câncer do colo que eu preciso saber, que eu preciso memorizar? Então, assim, a primeira coisa, calma, relaxa, respira. Solta o ombro. Aí, beleza, solta tranquilo. Ó, te garanto que não dói, que não cai pedaço, que é tranquilo, que você vai aprender. Eu sempre digo que quando tem essas coisas de decorar, às vezes a gente não gosta, mas faz parte. Tem muitas coisas que infelizmente a gente precisa decorar, a gente precisa memorizar. Tem algumas regrinhas que eu vou te ajudar pra memorizar. Mas assim, ó, tem coisas que não adianta, que é memorizar, e a gente só precisa deixar bem grifado, deixar bem visível, ficar relembrando, né, seguidamente, porque a gente consegue, depois que a gente relembra várias vezes, a gente consegue, parece que deixar tudo bem claro na nossa cabeça. Então, primeira dica que eu te dou, o estadiamento do câncer do colo do útero, diferentemente do estadiamento do endométrio, do ovário, ele é clínico. Isso cai bastante nas provas. Então, assim, ó, para estadiar câncer de colo, é um estadiamento clínico. Eu não vou fazer por cirurgia. É diferente, por exemplo, de ovário, né? Que eu vou ter que fazer um estadiamento cirúrgico. Eu só vou conseguir dizer qual é o estádio que a paciente está depois da cirurgia. É a cirurgia que, além de tratar, ela vai estadiar a paciente. No câncer do colo do útero, não. O estadiamento é clínico. Grava isso. E aí vem, então, os estádios. O que é que eu preciso saber para poder dizer quais são os estádios? Primeira coisa, quando você tem um diagnóstico de câncer de colo uterino, a gente precisa fazer o toque retal. Por que a gente precisa fazer o toque retal? Porque no toque retal a gente consegue palpar os paramétros, a gente consegue tocar os paramétros, que são aquelas faixas fibrosas laterais, né, que elas vão do colo do útero até as paredes pélvicas, que são os ossos ilíacos, e eu consigo ver, sentir no toque retal se tem doença ou não acometendo os paramétros. Ô Jader, mas isso aí é difícil, tem que ter treinamento pra fazer isso, né? Com certeza, isso precisa ter treinamento. Tem que ser um profissional habilitado pra fazer o toque retal. Por isso que eu sempre digo que, às vezes a gente, não, mas eu vou fazer pra ver o estadiamento, né?
Calma, o ideal é que seja uma pessoa realmente treinada. Eu vou dizer pra vocês que não é uma coisa simples, assim, da gente só sentir os parâmetros e já saber dizer se tem tumor ou se não tem tumor. Precisa ser um profissional habilitado pra fazer isso. Mas o toque retal, ele te diz muito se o tumor ele tá restrito ao colo ou se já acomete paramétrio, ou paramétrio direito ou paramétrio esquerdo. Tá, Jader, mas não tem coisa mais moderna do que o toque retal? Tem, a gente tem a ressonância. A ressonância também é um excelente exame, inclusive ela costuma ter uma superioridade maior do que o toque retal na detecção de metástases parametriais, de acometimento parametrial, na verdade, né? Então, dá pra gente pedir a ressonância. O grande problema da ressonância é que é um exame caro, é um exame que é difícil da gente conseguir, às vezes tem lugares que a gente não consegue de jeito nenhum, então ficar esperando a ressonância às vezes pode atrasar o tratamento da paciente. Então, se você tem condições de pedir a ressonância, peça. Se você não tem condições, não atrase o tratamento e o encaminhamento da sua paciente porque você não tá conseguindo a ressonância, ok? Então é isso, você faz o toque retal e, se possível, se você tiver condições, faz a ressonância magnética. Bom, aí a gente vai ter então os estádios. O primeiro deles é o estádio 0. Na verdade, o estádio 0 é o adenocarcinoma in situ. Ô, Jader, como assim adenocarcinoma in situ? O que é o adenocarcinoma in situ? In situ não seria NIC3? Na verdade, gente, o carcinoma in situ, que seria aquele precursor, né, do carcinoma de células escamosas, é a mesma coisa que NIC3. Mas o adenocarcinoma também tem o seu in situ, né, a sua lesão precursora. Então, o adenocarcinoma in situ, na verdade, é a lesão precursora do adenocarcinoma. Se você colocar só o termo carcinoma in situ, é a mesma coisa que NIC3, que seria a lesão precursora do carcinoma de células escamosas, certo? Tá bom, beleza. Mas aí tem o primeiro, que é o estádio 1. O estádio 1 é aquele tumor restrito ao colo, é aquele tumor que está totalmente restrito ao colo do útero. Aí, gente, o estádio 1, ele é dividido assim, ó, 1A1. O que é 1A1? 1A1 é quando ele invade até 3 milímetros da membrana. Ai, Jader, agora começa esse monte de coisa aí de estadiamento, começou a decoreba, calma, segura a onda, sem ejaculação precoce, meu, calma, segura a onda aí. Eu sei, às vezes dá aquela crise, né, estadiamento já, calma, ó, olha só. É tranquilo, é bem tranquilo, a gente vai com calma, passo a passo, você vai ver que não tem crise. Olha aqui, ó, eu vou te mostrar com um esquema gráfico, visual, vai ficar tranquilo. Tem coisas que a gente realmente precisa memorizar, mas a gente transforma esse limãozão aí, ó, numa limonada. Então, assim, ó, é aquela velha história, às vezes a gente pensa, não, tem que sempre transformar o limão na limonada. Sim, a gente vai transformar na limonada, mas a gente também pode pegar esse limão, que às vezes a vida te entrega, e você pode realmente, ó, engolir ele e dizer assim, ó, eu fui forte e eu consegui. Então presta atenção que você vai ver que não tem crise. 1A1 é quando ele invade até 3 milímetros do estroma. Tá, Jader, mas o que é isso? Então vamos desenhar. Ó, pega aqui, ó, um epitélio, certo? Aqui a gente tem o epitélio e aqui a gente tem a membrana basal. Histologia, lembra disso? Aí aqui a gente tem o estroma, certo? Tá bom. Quando ele é um carcinoma infiltrante que invade até 3 milímetros do estroma, tá aqui ele, ó, ó, começou a invadir e passou ali, ó, 3 milímetros do estroma. Isso é 1A1, certo? Então até 3 milímetros exatos é 1A1. Tá, mas se ele progride mais, se ele progride de 3 a 5 milímetros, tá aqui ele, ó, até 5 milímetros, aí é 1A2. Ô, Jader, isso mudou, porque eu me lembro que assim, ó, quando ele ia até 5 milímetros, na verdade, quando atingia 5 milímetros já tinha passado pro próximo estágio. Sim. A gente tá falando aqui de acordo com o último guideline, que é o da FIGO de 2021, né? Que foi o último que saiu até agora. E o que a FIGO coloca é que assim, ó, até 5 milímetros exatos a gente vai ter o estádio 1A2, certo? E aquela história da extensão horizontal não existe mais. Aquilo caiu por terra, né? De que tinha que ter até 7 milímetros de extensão horizontal, isso já caiu por terra. Então é um número a menos aí pra você memorizar. 1A1 até 3 milímetros, 1A2 de 3 a 5. Na verdade, gente, isso é só o patologista que consegue te dizer, né? O diagnóstico vai ser só o patologista que vai poder te dar. Então a gente vai dizer que os estádios 1A1 e 1A2 são o que a gente chama de carcinoma microinvasor. Então aquele carcinoma microinvasor é o 1A1 e 1A2. Tá, beleza, entendi. Mas quando ele progride mais de 5 milímetros da membrana basal, né? Então assim, se ele tem lá 6 milímetros, bom, aí ele já é um 1B1. Aí eu já tenho uma doença que é visível, que é macroscópica. O 1B1 é quando eu tenho doença visível, menor do que 2, menor ou igual a 2 centímetros. O 1B2 é de 2 até 4 centímetros exatos. E o 1B3 é quando a gente vai ter mais de 4 centímetros. Esse é o estádio 1B. O microinvasor vai ser o 1A, 1A1 e 1A2. E o 1B, eu já vou ter então aquela doença que é visível, né, que eu consigo mensurar ela em centímetros. Certo? Tá bom. O câncer de colo de útero, à medida que ele vai começando a crescer, né? Lembra que o estádio 1 a gente falou que era aquele restrito ao colo. À medida que ele começa a crescer, ele começa a invadir as estruturas vizinhas, né? Então ele acaba crescendo aí por continuidade, por contiguidade também, né? Que é quando ele começa a invadir as estruturas vizinhas e depois, em estádios mais avançados, ele vai começar a provocar metástases, né? A principal forma de metastatização do câncer de colo é através de cadeia linfática, é via linfonodal. Mas a gente vai ter lá naqueles estádios mais avançados também, a gente pode ter metástases hematogênicas. Quando ele começa a crescer e invadir as estruturas vizinhas, a gente vai ter aí a vagina, né? Que vai ser aquela estrutura que tá logo em seguida ali do colo que vai começar a ser invadida. Quando invade os 2/3 superiores da vagina, a gente tem estádio 2A. O 2A1 é quando ele tem menos de 4 centímetros, é menor ou igual a 4 centímetros, e o 2A2 quando vai ter mais de 4 centímetros. E já demonstra a figura pra gente entender, claro,
claro, tá aqui, ó, figurinha, ó, fica mais fácil figurinha. Tá aqui, ó, aqui a gente vê, ó, essa maçaroca amarela aqui, que é o tumor, já tá atingindo aqui, ó, o terço superior da vagina. Se invade esses 2 terços superiores, eu vou ter o 2A. E a gente divide em tamanho, né? 2A1 é menor ou igual a 4 e 2A2 é maior do que 4. Aí a gente tem o 2B, que é quando ele atinge paramétrios. 2B é quando ele começa a invadir os paramétrios aqui, ó, que são essas faixas laterais, né, que ficam nas laterais do colo do útero. Isso vai ser o 2B. E aí a gente já consegue saber, né, que existe invasão de paramétrios pelo toque retal. Quando a gente faz o toque retal, o objetivo do toque retal é você sentir os paramétros da paciente e ver se realmente tem comprometimento. Tem também o estádio 3A, que é quando ele vai lá embaixo, no terço inferior da vagina. Então, olha aqui, ó, tá aqui a figurinha do 3A. Tá vendo aqui, ó, o tumor cresceu lá embaixo. Então, se chegou no terço inferior da vagina, é o 3A. E o 3B, gente, é quando ele vai progredir pelos paramétros até a parede pélvica. Pode ser em um parâmetro só ou em ambos, só que ele atinge a parede. A parede pélvica, na verdade, é o osso da bacia, né? Quando você vê esse osso aqui, o osso ilíaco, né? Quando ele chega no osso ilíaco, toca o osso ilíaco, já vai ser um estádio 3B. É um estádio bem mais avançado, né? O estádio 3B. Tá, beleza? Então, assim, quando ele toca o osso ilíaco, eu tenho um estádio 3B, mas às vezes eu posso ter um estádio 3B também, naquele tumor que não chegou ainda, não tocou o osso ilíaco, mas ele já está começando a comprimir o ureter, né? Então a gente vai ter uma hidronefrose, né? Quando comprime o ureter, vai ter uma hidronefrose ou ainda um rim não funcionante. Então, se ele comprime, né, o ureter e causa aí hidronefrose ou rim não funcionante, a gente vai ter também o estádio 3B. Beleza? Entendido? Tá, peraí, explica melhor. Quer dizer que o 3B é aquele que o tumor cresce lateralmente e toca o osso, toca a parede pélvica, certo? Certo. Mas pode ainda ter um 3B, que é aquele tumor que não chegou no osso, mas que já começou a comprimir o ureter, e isso gerou uma hidronefrose ou um rim não funcionante? Pode. Aí, nesse caso, eu também tenho um 3B. Mesmo que ele não tenha chegado no osso, se ele já tá causando hidronefrose ou rim não funcionante, é um 3B. Beleza? Fechou, maravilha. E o que seria o 3C? O 3C é quando ele dá metástases para linfonodos pélvicos e paraórticos, né? Então, quando eu tenho metástases linfonodais, eu vou ter um 3C. Jader, mas e quando ele começa a crescer pra frente ou pra trás, né? E começa a invadir bexiga ou reto? Quando ele começa a invadir bexiga, gente, ou reto, eu vou ter um 4A. Olha aqui a imagem, ó, ele começa a crescer, né? E começa a invadir bexiga ou reto. Aí eu vou ter um 4A. E o 4B é quando eu já tenho metástases à distância, né? E aí no 4B, geralmente a gente pode ter metástases hepáticas, podemos ter metástases pulmonares, né? Então isso realmente entra aí no 4B, que é o último dos estádios. Beleza? É isso que você precisa saber. Então aqui, ó, tem que memorizar isso, gente. Isso realmente tem que fazer um resuminho aí, memorizando. Eu sempre digo que tem coisas que a gente precisa realmente, ó, só sentar e memorizar. E uma das coisas que tem que fazer é o estadiamento do câncer de colo. Beleza? Esse realmente você precisa saber. Aí é que vem aquela história do microinvasor. Por que aqui ele não pode ser detectado, eu não consigo dizer o estadiamento pela biópsia? Então deixa eu te explicar agora bem didático para você entender. Olha só. Quando a gente tem um carcinoma microinvasor, quando é que eu suspeito que essa paciente possa ter um 1A1 ou um 1A2? Olha só, o caso típico é aquela paciente que você fez um Papa Nicolau, ela tá sintomática, fez um Papa Nicolau e deu um ASC-H, por exemplo, né? Aí o que eu vou fazer? Ou uma lesão de alto grau. Bom, eu vou fazer uma colposcopia. Levei ela pra colpo. Aí na colpo eu enxerguei que tem aquele epitélio branco, bem grosseiro, tem mosaico, tem pontilhado, tem aquela imagem feia na colposcopia, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma biópsia. Aí eu biopsio e, por exemplo, o Papa Nicolau tinha dado ASC-H. Eu levei ela pra colposcopia, aí tem esse epitélio branco, eu fui lá e pá, biopsiei, e eu espero encontrar uma NIC3, uma NIC2 ou uma NIC3. E aí eu tenho uma surpresa. Não é NIC3, é um carcinoma de células escamosas. Nossa, eu não estava esperando encontrar isso. E encontrei um carcinoma de células escamosas. Olha só, gente, quando eu não tenho aquele tumor clássico, né, aquele tumor ulcerado no colo do útero, eu tenho uma imagem de colposcopia que eu imaginaria que ela tivesse uma NIC3, aí nesses casos eu vou ter um provável carcinoma microinvasor. Geralmente é um estágio muito inicial de câncer de colo uterino, 1A1 ou 1A2. O que eu vou fazer nesses casos? O patologista tem que me dizer pela biópsia se é 1A1 ou se é 1A2. Ele não tem como te dizer. Sabe por quê? Porque quando ele olhar a peça, ele pega um fragmento, é só um fragmentozinho. Ele não consegue ver a invasão do estroma só por uma biópsia. Não tem como ele fazer isso. Então, gente, nesses casos você vai indicar cone. Vai fazer um cone do colo uterino, porque o cone, ele é a forma de você saber se é um 1A1 ou se é um 1A2. Ou se até já passou de 5 milímetros e já é um 1B1, por exemplo. Então, a única forma que você tem de ter esse diagnóstico preciso, certo, correto, é através da conização. Então grava isso para prova. Se aparecer uma paciente que tem lá um Papa Nicolau alterado, você mandou para colpo, a colpo tem uma lesão, você biopsia e dá um câncer, dá um carcinoma invasor. Eu não estava esperando encontrar isso. Ou até eles ainda botam nos enunciados das questões. A biópsia demonstra microinvasão estromal. Sempre que você suspeitar de um microinvasor, que seria 1A1 ou 1A2, eu tenho que fazer cone. Porque o cone vai me dizer exatamente qual é o estadiamento e o que eu tenho que fazer a partir de então. Fechou? Deixa eu te dar mais um exemplo, pra ficar bem claro. Ó, imagina aqui, ó, que você fez uma colpo nessa paciente aqui. Ó, tá aqui, ó, ilhas de epitélio aceto branco. Bom, eu imagino que isso aqui é uma NIC2 ou uma NIC3. E aí você biopsia e dá câncer, dá um carcinoma invasor. Bom, se dá um carcinoma invasor, eu não esperava que isso fosse acontecer. Provavelmente é um microinvasor, eu tenho que fazer um cone.
Diferente daquela paciente que tem aquela lesão típica de câncer. Daquela que você põe um espéculo e tem aquele colo tumoral, né? Eu vejo, não, isso aqui com certeza é um câncer, né? Aí essa paciente aqui eu vou biopsiar, vai confirmar que realmente é um câncer de colo de útero, e aí eu vou conseguir fazer o estadiamento clinicamente. Então, naqueles estágios iniciais, lembrando, o estadiamento de câncer de colo é clínico, mas nos estágios iniciais, eu vou precisar fazer um cone para poder diferenciar se ele é um microinvasor, 1A1, 1A2, ou se ele já está começando a ser um 1B1, se ele já passou de 5 milímetros de invasão. E isso é só o cone que, a análise histológica do cone que consegue me dizer. Eu não consigo saber isso só por uma biópsia simples, certo? Então eu vou fazer a biópsia, eu preciso fazer a biópsia, certo? Mas nesses casos que eu imaginaria que ela fosse ter uma NIC, eu tenho que fazer cone. Quando eu imagino, por essa imagem aqui, eu vejo que é clássica, é um colo tumoral, é típico de câncer, aí nesse caso, realmente, eu não vou precisar mais do cone, eu já consigo fazer o estadiamento clínico. Fechou? Muito bem, aí você entendeu, agora é só tratar, agora que você entendeu, é só a gente tratar essa paciente. O tratamento do câncer do colo do útero nos estágios iniciais é basicamente cirúrgico. E aí, antes de eu falar um por um dos estágios, deixa eu fazer uma revisão para você lembrar das cirurgias. Como é que são as cirurgias para tratamento de câncer de colo do útero? Conceitos, né? Porque às vezes parece, quando a gente fala esterectomia radical, Vertaimex, parece que fica tudo meio nebuloso, né? O que é cada um deles? O Piver 1, na verdade, Piver 1, o nome que a gente dá, né, para cirurgia de Piver 1, é a esterectomia. É aquela esterectomia que a gente tira o útero da paciente, tira o corpo e o colo do útero, e esse é o tratamento padrão para aquela paciente que tem estágio 1A1. Então, quando eu tenho um microinvasor, 1, que é 1A1, né, o primeiro estágio que é o 1A1, eu vou fazer o Piver 1. O que é o Piver 2? O Piver 2, ele vai ser para o estágio 1A2, e ele é uma esterectomia maior. Eu preciso fazer a esterectomia, eu também preciso tirar o paramétrio bilateralmente até o cruzamento do ureter. Lembrando que sempre tem que cuidar do ureter, né? Vocês sabem que tem até esse meme, né, do gineco com o ureter. Sim, porque o ureter passa aqui, ó, é maldito, ele passa aqui assim, ó. Tem que cuidar dele, cuida do ureter. Então eu vou ressecar o paramétrio até o cruzamento do ureter, vou ressecar o terço superior da vagina e eu vou também fazer linfadenectomia pélvica. Então vocês conseguem ver que é uma esterectomia bem mais alargada do que o Piver 1. Então o Piver 2 é uma esterectomia maior, se faz para o 1A2. E o Piver 3, na verdade, é aquela histerectomia radical, né? É aquela que eu vou tirar o útero, eu vou tirar todos os parâmetros, a radicalidade da parametrectomia é muito maior, então eu tiro todo o parâmetro esquerdo e o parâmetro direito, cuidando de novo com o ureter, por favor, né? Então eu tenho que tirar parâmetro cuidando do ureter, os dois lados, mais o terço superior da vagina, e eu também preciso fazer linfadenectomia. Então o Piver 3, gente, é o famoso Vertaimex. Que tanto vocês ouvem falar no estágio, na vida, né, na cirurgia de Vertaimex que o ginecologista faz. O Vertaimex, na verdade, gente, é o Piver 3. O que é o Vertaimex? É a cirurgia clássica para tratamento de câncer de colo de útero, então a gente vai fazer ele a partir do estágio 1B1, né? Então, para paciente em estágio 1B1, eu vou indicar o Vertaimex, que é essa cirurgia que retira o útero, corpo e colo do útero, eu preciso tirar terço superior da vagina, eu preciso tirar parâmetros, todos os parâmetros, né, o direito e o esquerdo, e preciso fazer linfadenectomia. A gente chama de Vertaimex, ou ainda de Piver 3, ou simplesmente pode aparecer na sua prova assim, ó, como histerectomia tipo 3, às vezes aparece isso, ou ainda, eles nem usam esses termos e só falam assim, ó, histerectomia radical. A histerectomia radical, a cirurgia de histerectomia radical é o Vertaimex, que a gente vai fazer então a partir desse estágio aí, que é o 1B1. Beleza? E um detalhezinho que você não pode esquecer é que a cirurgia de Vertaimex, a histerectomia radical clássica, né, para tratar câncer de colo de útero, ela não precisa tirar anexos. Às vezes a gente pensa assim, não, mas se é uma cirurgia grande assim, tem que tirar tuba e ovário. Não, não precisa. O câncer de colo de útero, ele não se propaga para tuba e para ovário. Então você não precisa tirar. Geralmente é uma paciente jovem, que tem menos de 50 anos, que vai precisar da função endócrina do ovário ainda, então não precisa fazer anexectomia. Cuidado com questãozinha de prova. Ovário eu vou tirar quando for câncer de endométrio, ou de ovário, obviamente, né? Mas colo, quando é câncer de colo, não precisa tirar anexos. Não tem necessidade da gente fazer, então, a remoção dos anexos. Fechado? Maravilha, isso aí. Então, se você entendeu isso, fica bem fácil agora de saber um por um dos estágios. O que eu vou fazer no... vamos começar com o in situ. Se for um adenocarcinoma in situ, é cone, né? A mesma coisa que NIC3, tratamento cone. Fácil, tranquilo, né? Se cair adeno in situ, não tem como errar, é cone. Se for 1A1, a cirurgia padrão é o Piver 1, é a esterectomia. Eu vou fazer uma esterectomia, não precisa tirar anexos. Tá, Jader, mas assim, ó, se é uma paciente jovem que ainda quer engravidar, tem desejo reprodutivo, o próprio cone não trata essa paciente também? Pode, ele trata também. Então, se eu fizer um cone com margens livres, fazer uma cirurgia de conização e o patologista disse que as margens são livres, tá tratada, a paciente com 1A1 tá tratada. Então, eu não preciso fazer esterectomia se for uma paciente que deseja ainda, tem desejo reprodutivo, né, ela quer engravidar ainda, com o cone, ela tá tratada. Então, o cone, ele vai tratar o 1A1 e também aquelas lesões que ainda são in situ, né, que ainda estão dentro do epitélio. Beleza, mas e quando for 1A2? Quando for 1A2, aí eu vou indicar o Piver 2. E aqui tem uma polêmicazinha que alguns serviços gostam de indicar já o Piver 3 pro 1A2. Então pode ser que, se aparecer na sua prova assim, Piver 3 também,
Também dá. As duas cirurgias estão corretas. Na verdade, a única coisa que diferencia o Piver 2 do Piver 3 é a radicalidade da ressecção dos paramétros, né? No Piver 2, eu tiro o paramétro só até o cruzamento do ureter. E no Piver 3, eu tiro todo o paramétro. Então, é aquela velha história. Dá pra fazer Piver 3? Posso. Mas assim, eu não preciso ser tão radical no paramétro e ter risco de lesar o ureter, essas coisas. Então, eu posso fazer um Piver 2 quando for um 1A2. Mas se aparecer também o Piver 3, também tá correto. As duas coisas podem ser indicadas e são corretas. Tá, mas e quando for o 1B? Bom, a partir do 1B1, aí já é Piver 3, né? Aí eu já tenho tumor macroscópico, já é visível, né? Então, nesse caso, eu vou fazer o Vertai Makes, eu vou fazer o Piver 3, que eu também chamo, né, de esterectomia radical. Lembrando, né? Tira corpo e colo, tira paramétros, todos os paramétros, né? Toda a extensão parametrial, tira terço superior da vagina e faz linfadenectomia pélvica. Por que a gente precisa fazer linfadenectomia, tanto no Piver 2 quanto no Piver 3, né? Que é o Vertai Makes? A gente precisa fazer linfadenectomia porque o câncer de colo, ele vai disseminar, ele vai metastatizar por cadeia linfática, né? Então assim, ó, a metástase, ela vai ser linfonodal. Então, só no Piver 1 que a gente não precisa fazer a linfadenectomia. Quando tem Piver 2 ou 3, né, esterectomia tipo 2 ou tipo 3, a gente precisa sim fazer a linfadenectomia. Beleza? Bom, aí, se eu tenho um estágio 1B2, bom, 1B2 a gente vai fazer o Piver 3, né? O 1B2 também a gente vai fazer Vertai Makes, que é o tratamento do 1B2, aquele tumor que tem entre 2 e 4 centímetros, 4 centímetros exatos, né? A gente vai fazer o Piver 3. Tá, mas assim, ó, se passa de 4 centímetros, quando ele vai ter mais de 4 centímetros, que já vai ser o 1B3. Presta atenção. Quando passa de 4 centímetros, que eu já tenho um estágio 1B3, mesmo que ele esteja restrito ao colo, o que acontece? É um tumor muito grande. É o famoso brocotoma, que nem a gente diz, né? Ele é grande, grande demais. A chance de você operar essa paciente e de você deixar tumor, ou deixar a margem comprometida, ou muito exígua, é muito grande, porque o tumor é grande. Então já está mais do que provado, e de acordo com a última diretriz da FIGO, que é a que a gente utiliza, né? Que é o que as bancas utilizam para prova, não esquece, quando for um B3, não se opera essa paciente. Porque mesmo que ele seja restrito ao colo, ele realmente, a chance de você deixar a margem é muito grande. Então a gente vai fazer tratamento com radioterapia e quimioterapia. Na verdade, o tratamento é a radioterapia. A quimioterapia, ela só vai ser radiosensibilizante. Beleza? Tá, mas assim, ó, quando eu já tenho um estádio 2A1, bom, o 2A1, que é aquele que já invade, né, os 2/3 superiores da vagina, mas ele tem até 4 centímetros de tamanho, ainda dá pra operar, ainda dá pra gente fazer o Vertai Makes, certo? Então vai ser o Piver 3. Agora o 2A2 segue aquela mesma regra, né? 2A2, ele tá pegando vagina e o tamanho dele é mais de 4 centímetros. Então se tem mais de 4 centímetros, realmente é INOP, né? A gente não vai mais operar porque a chance de você deixar doença na paciente é muito grande. Então a gente vai fazer radioterapia e quimioterapia. Essa é a recomendação. Tá, mas assim, ó, quando for estádio 2B, que é aquele que pega paramétrio. Bom, quando for estádio 2B, gente, quando pega paramétrio, a paciente passa a ser inoperável. Essa paciente, a partir daí, a gente vai fazer radioterapia e quimioterapia. Puxa, mas como é que eu vou lembrar disso, né? Então, assim, ó, grava, olha só, tudo tem regrinha nessa vida, tudo a gente pode adoçar essa vida, ó, olha aí, ó, lembra do limão que eu te falei, ó, pensa comigo, 2B, então, é a informação mais importante, o filé mignon da prova, que eles mais gostam de perguntar é o estádio 2B, que é quando você faz o toque retal e vê que o paramétrio tá comprometido, você toca aquele paramétrio, tá duro, tá cheio de doença ali no paramétrio, né? Então, pensa assim, ó, 2B, a partir do 2B, ela é INOP, certo? Ou se o tumor tiver mais de 4 centímetros, também vai ser INOP, aí vai ser radioquímio o tratamento. Tá, mas como é que eu vou lembrar disso? Pensa assim, ó, paramétrio, pegou paramétrio, parou. Certo? Paramétrio, parou. Porque chegou no paramétrio, parou, você não opera mais. Beleza? Então anota isso, ó. Paramétrio, parou. Agora não dá mais. Então essa paciente não dá mais pra gente operar. Essa paciente agora o tratamento vai ser rádio e quimioterapia. Beleza? Ficou claro? Então agora presta atenção porque esse detalhezinho aqui cai na sua prova. Às vezes, eles cobram nas provas coisas que são bem de manejo do dia a dia, assim, né? Que a gente, quando passa no estágio da GO, a gente vê. Ou na vida, né? Quando você vai estar dando plantão aí em algum lugar, em alguma emergência, ou em algum posto de saúde, você vai estar trabalhando, vai estar atendendo, tem uma grande chance de você encontrar uma paciente com esse quadro aqui. Digamos que assim, ó, eles coloquem um quadro assim, ó, paciente de 45 anos, chega com queixa de sangramento pós-relação sexual, e já crônico, já há muito tempo, e agora ela chega lá no seu posto de saúde, ou no lugar que você está dando plantão no sábado de madrugada com sangramento. E você tá sozinho, você tá sozinha lá no plantão, e a paciente sangrando, incoercivelmente por via vaginal. Aí você consegue botar o espéculo na paciente e consegue olhar e ver que tem isso aqui. Tá feio, olha só, isso aqui é um câncer. Você olha e diz, não, só um pouquinho, isso não é um colo normal, isso aqui tem câncer aqui. E olha só, esse câncer ele tá friável. Isso aqui realmente, ó, tá friável, tá vegetante, tá ulcerado, tá sangrando. E tem ali, ó, tá sangrando ativamente na sua cara, são 13h30 da manhã e essa paciente chega sangrando, ela já tá hipotensa, já tá taquicárdica, o que eu tenho que fazer?
Primeira coisa, eu preciso fazer reposição volêmica. Se ela tá hipotensa, tá taquicárdica, bom, primeira coisa, volume, né? E o que eu posso fazer nesse... Ela não tem diagnóstico ainda, ela não sabe o que ela tem. E você já sabe que quando você botou o espéculo, você viu que tem uma lesão muito suspeita de câncer. O que você tem que fazer naquela hora? Gente, naquela hora, então, quando você vai encaminhar essa paciente de ambulância para outro lugar que tenha condições de receber, para ela parar de sangrar, você vai tamponar. Pega uma gase em metro, faz como se fosse uma bucha vaginal, né, que você vai tamponar. Se você tiver, por exemplo, percloreto férrico ou acetona, você pode embeber essa gase em metro nessas duas substâncias, ou acetona ou percloreto férrico, que eles costumam causar uma cauterização química daqueles vasos que estão sangrando ativamente, e você consegue fechar, né, deixar essa paciente com uma bucha vaginal, com tamponamento vaginal, você consegue fazer ela parar de sangrar para ela ser removida para uma outra área, certo? Então essa é uma dica que eu acho que é muito importante para a vida, que eu vejo que muita gente às vezes fica batendo cabeça, vou mandar WhatsApp para aquele amigo, para aquela amiga que é GO, né? Calma, você consegue ajudar essa paciente, mesmo você sendo generalista, você não sendo especialista na área. Vai lá e faz um tamponamento via vaginal, coloca lá aquela gase lá no fundo, que você consegue fazer aquele tamponamento mecânico. Se possível, você pode botar ou acetona ou percloreto, mas se não tiver também, bota só o tampão mesmo, que você faz aí um tamponamento mecânico, ela para de sangrar e você consegue remover ela para um serviço que tenha condições de agora fazer uma biópsia, estadiar ela adequadamente e propor o tratamento adequado para essa paciente. Certo? E isso não é incomum, isso acontece bastante. Gente, aqui no Brasil, olha, acontece muito. A gente tem ainda muito câncer de colo, é um problema de saúde pública e você consegue fazer a diferença se você fizer isso, porque só fazendo a paciente parar de sangrar, a gente consegue já evitar um óbito e consegue proporcionar a ela que ela tenha o seu diagnóstico correto e que ela possa ser conduzida, né, e tratada adequadamente conforme for o seu diagnóstico e o seu tratamento. Fechou? Beleza, mas e aquelas pacientes que não têm condições cirúrgicas, que não têm como ser operadas? Gente, aquelas pacientes que não têm condições cirúrgicas, aí eu vou indicar radioquimioterapia. Puxa, mas é um tumor pequeno, digamos que é um B1 ou um B2, ainda ela teria condições de ser operada, né? Seria Vertimex a cirurgia. Só que assim, ó, se a paciente não tem condições cirúrgicas ou anestésicas, ela não pode ser anestesiada porque o risco é muito grande, porque ela tem uma patologia que não impede ela de ser operada, você pode tratar ela com rádio com quimioterapia. Dá pra gente tratar com rádio com quimioterapia. A preferência é sempre pela cirurgia. Tá, mas por quê? Por que a preferência é pela cirurgia? Presta atenção que isso é importante também. A preferência é pela cirurgia, quando for aquele estadiamento que tem indicação de cirurgia, né? Porque vocês já viram vagina de paciente pós-radioterapia? A vagina da paciente pós-radioterapia, a bracterapia, que é aquela que é intravaginal, né? Ela fica realmente atrófica, ela fica encurtada, ela fica... dificulta a paciente ter relação sexual, ter vida sexual depois. Não que não possa, pode, só que é mais difícil. Se você faz cirurgia, você mantém a vagina da paciente, apesar de tirar o terço superior, você mantém a vagina, ela com elasticidade para ela poder ter relação sexual satisfatória. Então, por isso que se opta, quando possível, sempre pela cirurgia. Agora, se a paciente não tem condições cirúrgicas, você pode indicar radioquimioterapia. E a eficácia da radioquimioterapia é a mesma da cirurgia. Do ponto de vista prognóstico, é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam, mas então por que operar? Por que não faz quimio-rádio em todo mundo, né? Justamente porque a questão sexual para a paciente é melhor, né, quando a gente faz tratamento cirúrgico do que tratamento com quimio-radioterapia. Beleza? Não só sexual, mas também a questão de a sensação de atrofia, lubrificação vaginal, né? Então por isso que se opta mais pela cirurgia. Mas se a paciente não tem condições de ser operada, a gente pode sim fazer quimio-radioterapia. Fechou? Entendido? Então era esse o meu recado, gente. Cai na prova, tem que saber o estadiamento, tem que saber o tratamento por estágio. Sim, eu preciso saber, isso realmente vai aparecer, aparece bastante nas provas. É uma patologia muito importante no nosso país, a gente ainda tem muito câncer de colo. As recidivas, elas são maiores nos primeiros 2, 3 anos depois do tratamento, então geralmente são recidivas precoces, né? Então nos anos iniciais pós-tratamento que elas recidivam mais, por isso que a gente realmente precisa oferecer para elas o estadiamento adequado e o tratamento adequado, que realmente a gente vai estar sendo assertivo, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de condução. Então eu te pergunto de novo, tem que saber o estadiamento? Precisa saber o estadiamento. Então agora você vai revisar de novo, mais uma vez o estadiamento, vai escrever. Jader, eu não gosto de escrever, eu prefiro digitar. Então você vai digitar. Mas eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar. Maravilhoso, ó. Se você gosta de desenhar, você gosta de escrever, desenha. Faz o desenho do úterozinho ali, ó. E aí você consegue, colocando os tamanhos do tumor, você vai ver que isso já te abre a cabeça e já faz sedimentar, ó, no seu cérebro e você consegue saber o estadiamento de cor. Beleza? Contem comigo sempre, qualquer coisa eu vou estar à disposição. Um abraço.